Capítulo 1. Inteligência, uma dádiva da natureza. A inteligência é intrínseca à vida, é uma qualidade natural da vida. Assim como o fogo é quente, o ar é invisível e a água flui para baixo, assim a vida é inteligente. A inteligência não é uma conquista, você nasce inteligente. As árvores são inteligentes de sua própria maneira, têm inteligência suficiente para sua própria vida. Os pássaros são inteligentes, assim como os outros animais. Na verdade, o que as religiões querem dizer por Deus é apenas isto: o universo é inteligente. Existe inteligência oculta em todos os lugares, e, se você tiver olhos para ver, poderá vê-la em todos os lugares. A vida é inteligente. Somente o ser humano se tornou não inteligente. Ele danificou o fluxo natural da vida. Exceto no ser humano, não existe ausência de inteligência. Você já viu um pássaro que possa ser chamado de burro? Você já viu um animal que possa ser chamado de idiota? Não. Tais coisas acontecem apenas com o ser humano. Algo saiu errado. A inteligência do ser humano foi danificada, corrompida, mutilada. A meditação nada mais é do que desfazer esse dano. A meditação não será necessária se o ser humano for deixado por sua própria conta. Se o sacerdote e o político não interferirem na inteligência do ser humano, não haverá necessidade de nenhuma meditação. A meditação é medicinal. Primeiro a doença precisa ser criada, então a meditação é necessária. Se a doença não estiver presente, a meditação não será necessária. E não é por acaso que as palavras medicina e meditação vêm da mesma raiz. Ela é medicinal. Toda criança nasce inteligente e, no momento em que ela nasce, saltamos sobre ela e começamos a destruir sua inteligência, pois ela é perigosa para as estruturas política, social e religiosa. Ela é perigosa para o Papa, para o sacerdote, para o líder. Ela é perigosa para o status quo, para o sistema. A inteligência é naturalmente rebelde e não pode ser forçada a ser servil. Ela é muito assertiva e individual e não pode ser forçada a imitar de maneira mecânica. As pessoas precisam ser convertidas em cópias. Sua originalidade precisa ser destruída. Não fosse isso, todas as tolices que aconteceram sobre a Terra seriam impossíveis. Você precisa de um líder porque, em primeiro lugar, fizeram de você uma pessoa não inteligente. Senão, não haveria necessidade de nenhum líder. Por que você deveria seguir alguém? Você seguirá sua inteligência. Se alguém desejar ser um líder, então uma coisa precisa ser feita. De algum modo, sua inteligência precisa ser destruída. Você precisa ser chacoalhado a partir de suas próprias raízes. Precisa que lhe provoquem medo. Precisa que lhe tirem a confiança em si mesmo. Essa é uma necessidade e somente então o líder pode entrar em cena. Se você for inteligente, você mesmo solucionará seus problemas. A inteligência é suficiente para solucionar todos os problemas. Na verdade, sejam quais forem os problemas criados na vida, você tem mais inteligência do que esses problemas. Ela é uma provisão, é uma dádiva da natureza. Mas há pessoas ambiciosas que desejam ditar as regras, que desejam dominar. Há loucos ambiciosos. Eles criam medo em você. O medo é como uma ferrugem. Ele destrói toda a inteligência. Se você quiser destruir a inteligência de alguém, a primeira providência necessária é criar medo. Crie o inferno e deixe as pessoas com medo. Quando as pessoas ficam com medo do inferno, irão ao sacerdote e se curvarão diante dele. Elas ouvirão o sacerdote, pois, se não o ouvirem, irão para o inferno. Naturalmente, elas ficam com medo. Elas precisam se proteger do fogo do inferno e o sacerdote é necessário para isso. Ele passa a ser uma necessidade. Ouvi falar de 2 sócios em um negócio. O negócio deles era único e eles precisavam viajar pelo país.
Um sócio ia a uma cidade e durante a noite jogava óleo queimado nas janelas das casas e ia embora pela manhã. Depois de 2 ou 3 dias, o outro vinha à cidade e se oferecia para limpar o óleo queimado das janelas. E as pessoas pagavam por isso. É claro, elas tinham de pagar. Eles eram sócios do mesmo negócio. Um fazia o estrago, o outro vinha para desfazê-lo. O medo precisa ser criado. A ganância precisa ser criada. A inteligência não é gananciosa. Você ficará surpreso ao saber que uma pessoa inteligente nunca é gananciosa. A ganância é parte da ausência de inteligência. Você armazena para o amanhã por não ter confiança de que amanhã será capaz de lidar com a vida. Senão, por que armazenar? Você fica avarento e ganancioso por não saber se amanhã sua inteligência será capaz de enfrentar ou não a vida. Quem sabe? Você não tem confiança em sua inteligência, então armazena e fica ganancioso. Uma pessoa inteligente não tem medo, não é gananciosa. A ganância e o medo andam juntos. É por isso que o paraíso e o inferno andam juntos. Inferno é medo, paraíso é ganância. Crie medo e ganância nas pessoas. Torne-as tão gananciosas quanto possível, tão gananciosas que a vida não pode satisfazê-las, e então elas irão ao sacerdote e ao líder. Elas começarão a fantasiar sobre alguma vida futura, onde seus tolos desejos e estúpidas fantasias serão satisfeitos. Observe, exigir o impossível não é ser inteligente. Uma pessoa inteligente está perfeitamente satisfeita com o possível. Ela trabalha para que aconteça o provável e nunca o impossível e o improvável. Não. Ela tem consciência da vida e das suas limitações. Ela não é perfeccionista. Um perfeccionista é um neurótico. Se você for perfeccionista, será neurótico. Por exemplo, se você amar uma pessoa e pedir fidelidade absoluta, você e ela ficarão loucos, pois isso não é possível. Fidelidade absoluta significa que ela nem mesmo pensará ou sonhará com outro alguém. Isso não é possível. Quem é você? Por que ela se apaixonou por você? Por que você é um homem ou uma mulher? Se ela pôde se apaixonar por você, por que não pode pensar em outro alguém? Essa possibilidade permanece aberta. E como ela conseguirá se vê alguém bonito e o desejo surgir? Mesmo dizer que alguém é bonito já é desejar. O desejo entrou em cena. Você só diz que algo é belo quando sente que vale a pena possuí-lo, que vale a pena desfrutá-lo. Você não é indiferente. As pessoas pedem fidelidade absoluta e, se você também a pedir, fatalmente haverá conflito e você terá suspeitas. E você terá suspeitas porque conhece a sua mente. Você pensa em outras pessoas. Portanto, como pode confiar que seu parceiro ou parceira também não esteja pensando em outras pessoas? Você sabe que você está pensando. Portanto, sabe que ele ou ela está pensando nas mesmas coisas. Surge a desconfiança, o conflito, a agonia. Devido a um desejo impossível, o amor que era possível se tornou impossível. As pessoas pedem o que não pode ser feito. Você deseja segurança para o futuro, o que não é possível. Você deseja segurança absoluta para o amanhã. Ela não pode ser garantida. Isso não está na natureza da vida. Uma pessoa inteligente sabe que isso não está na natureza da vida. O futuro permanece aberto. O banco pode falir, a companheira pode fugir com outro, o companheiro pode morrer, os filhos podem decepcionar. Quem sabe sobre o amanhã? Você pode ficar doente, ficar aleijado. Quem sabe sobre o amanhã? Pedir segurança para o amanhã significa permanecer em constante medo. A segurança não é possível. Dessa maneira, quando você tem medo da insegurança, seu medo não pode ser destruído. O medo estará presente, você estará trêmulo de medo e, enquanto isso, o momento presente está sendo perdido. Ao desejar segurança para o futuro, você destrói o presente, que é a única vida disponível. E você ficará cada vez mais perturbado, temeroso e ganancioso.
Uma criança que nasce é um fenômeno muito, muito aberto e completamente inteligente. Mas saltamos sobre ela e começamos a destruir sua inteligência. Começamos a criar medo nela. Você chama isso de ensinamento. Chama isso de tornar a criança capaz de enfrentar a vida. Ela não está com medo, mas você cria medo nela. E suas escolas, colégios, universidades, todas elas a deixam cada vez menos inteligentes. Elas exigem tolices, exigem que tolices sejam memorizadas, coisas que a criança e sua inteligência natural não podem perceber o sentido. Para quê? A criança não pode perceber o sentido daquilo. Por que sobrecarregar a cabeça dela com essas coisas? Mas a universidade, a escola, o lar, a família, os bem-intencionados, todos dizem: sobrecarregue. Agora você não sabe o motivo e só mais tarde saberá por que tudo isso é necessário. Encha sua cabeça com história, com todas as tolices que pessoas fizeram a outras, com toda a loucura. Estude isso, e a criança não pode perceber o sentido disso. Para que saber que determinado monarca governou a Inglaterra do ano tal ao ano tal? Ela precisa memorizar essas coisas estúpidas. Naturalmente, sua inteligência fica cada vez mais sobrecarregada e mutilada. Cada vez mais poeira se junta sobre sua inteligência. E, quando a pessoa sai da universidade, ela não é mais inteligente. A universidade fez o seu papel. É muito raro alguém se graduar em uma universidade e ainda permanecer inteligente. Muito poucas pessoas foram capazes de escapar da universidade, de evitá-la, de passar pela universidade e ainda assim salvar sua inteligência. Muito raramente. Ela é um enorme mecanismo para destruí-lo. No momento em que você se educa, torna-se pouco inteligente. Você não pode perceber isso? A pessoa instruída se comporta de maneira muito pouco inteligente. Entre em contato com pessoas que nunca receberam educação e descobrirá o funcionamento de uma inteligência pura. Eu ouvi. Uma mulher tentava abrir uma lata de condimentos e não conseguia descobrir como fazer isso. Então, foi procurar instruções em um livro de culinária. Enquanto ela lia o livro, sua cozinheira abriu a lata. Quando a mulher voltou, ficou surpresa e perguntou à cozinheira: "Como você conseguiu abrir?" Ela respondeu: "Quem não sabe ler, precisa usar a inteligência." Sim, isso está certo. Quando a pessoa não sabe ler, precisa usar a inteligência. O que mais você pode fazer? No momento em que você começa a ler, não precisa mais ser inteligente. O livro dará todas as respostas. Você já observou isto? Quando uma pessoa começa a digitar textos no computador, sua escrita manual fica prejudicada e deixa de ser bonita. Não há necessidade da escrita manual, pois a digitação dará conta do recado. Se você usa uma máquina de calcular, acabará se esquecendo de toda a matemática. Não há necessidade. Mais cedo ou mais tarde todos andarão com pequenos computadores. Eles terão todas as informações de uma enciclopédia britânica e então não haverá necessidade de ser inteligente. O computador bastará. Entre em contato com pessoas simples, pessoas sem instrução, pessoas do campo e descobrirá uma inteligência sutil. Sim, elas não são muito informadas, isso é verdade. Não são eruditas, e isso é verdade, mas são imensamente inteligentes. Sua inteligência é como uma chama sem fumaça à volta. A sociedade fez algo errado com o ser humano, por certas razões. Ela deseja que você seja escravizado, que sempre tenha medo, que sempre seja ganancioso, ambicioso, competitivo. Ela deseja que você não seja amoroso, que esteja repleto de raiva e ódio, que permaneça fraco, que imite os outros, cópias. Ela não deseja que você se torne original, único e rebelde. Não. É por isso que sua inteligência foi destruída. A meditação é necessária somente para desfazer o que a sociedade fez. A meditação é uma anulação. Ela simplesmente anula o dano, destrói a doença e,
Quando a doença desaparece, seu bem-estar se firma por si mesmo. No século passado, isso foi longe demais. A educação universal foi uma calamidade. E lembre-se, não sou contra a educação, mas contra esta educação. Há uma possibilidade de um tipo diferente de educação que ajudará a aguçar sua inteligência e não a destruí-la, que não sobrecarregará a inteligência com fatos e conhecimentos desnecessários, que absolutamente não a sobrecarregará, mas que, pelo contrário, a ajudará a se tornar mais radiante, fresca e rejuvenescida. A educação atual apenas o torna capaz de memorizar. Aquela educação o tornará capaz de ter mais clareza. A educação atual destrói sua inventividade. Aquela educação o ajudará a se tornar mais inventivo. Por exemplo, a educação que eu gostaria que houvesse no mundo não pediria que uma criança respondesse da velha maneira estereotipada. Ela não encorajaria a repetição. Não encorajaria a pessoa a ser como um papagaio. Ela encorajaria a inventividade. Mesmo se a resposta inventiva não fosse tão correta quanto a resposta copiada, ainda assim ela apreciaria a criança que trouxesse uma nova resposta a um velho problema. Certamente, a resposta da criança não pode ser tão correta quanto a resposta de um Sócrates, naturalmente, uma criancinha. A resposta não pode ser tão exata quanto a de Albert Einstein, naturalmente. Mas é tolice pedir que a resposta da criança seja tão correta quanto a de Albert Einstein. Se a criança for inventiva, estará indo na direção certa. Um dia, ela será como um Albert Einstein. Naturalmente, ela tem suas limitações, mas seu esforço em tentar criar algo novo deve ser apreciado, deve ser louvado. A educação não deveria ser competitiva. As pessoas não deveriam ser julgadas em comparação com as outras. A competitividade é muito violenta e muito destrutiva. Alguém não é bom em matemática e é chamado de medíocre, e ele pode ser bom em carpintaria, mas ninguém olha para isso. Alguém não é bom em literatura e é chamado de burro, e ele poderá ser bom em música, em dança. Uma educação de verdade ajudará cada um a encontrar a própria vida, aquela em que ele possa ser completamente vivo. Se uma pessoa nasceu para ser carpinteiro, então isso é o certo para ela fazer. Não deveria haver ninguém forçando uma outra coisa. Se uma criança tiver permissão de ser ela mesma, se for auxiliada nisso, amparada de todas as maneiras e ninguém invadi-la e interferir, então este mundo poderá se tornar um mundo fantástico e inteligente. Na verdade, ninguém manipulará a criança. Se ela quiser ser um dançarino, tudo bem, dançarinos são necessários. Muita dança é necessária no mundo. Se ela quiser ser poeta, ótimo, muita poesia é necessária, nunca é demais. Se ela quiser ser um carpinteiro ou um pescador, perfeitamente bem. Se ela quiser ser um lenhador, perfeitamente bem. Não há necessidade de ser um presidente ou um primeiro-ministro. Na verdade, menos pessoas se interessarão por esses objetivos, e isso será uma bênção. No momento, tudo está de ponta cabeça. Quem queria ser carpinteiro se tornou médico. Quem queria ser médico se tornou carpinteiro. Cada um está no lugar de um outro. Daí haver tão pouca inteligência. Um está fazendo o trabalho de outro. Quando você começar a perceber isso, entenderá por que as pessoas estão se comportando de maneira pouco inteligente. Na Índia, meditamos profundamente e descobrimos uma palavra, Swadharma, autonatureza. Ela tem grandes implicações para um mundo futuro. Krishna disse, Swadharmi Nadhanan Shreya, que significa, é bom morrer em sua própria autonatureza, seguindo sua autonatureza. Per Dharmo Bhavaha Baha. A natureza de uma outra pessoa é muito perigosa. Não seja um imitador. Simplesmente seja você mesmo. Eu ouvi. Bill sempre quis caçar alces, então economizou dinheiro suficiente e foi para as florestas do norte. Lá, comprou os equipamentos necessários em um armazém especializado.
e o vendedor o aconselhou a contratar Pierre, o maior encantador de alces da região. É verdade que Pierre cobra caro, disse o vendedor, mas ele tem um toque sexual em seu canto que nenhum alce pode resistir. Como a coisa funciona? Perguntou Bill. Bem, disse o outro, Pierre atrai um alce que está até 300 metros de distância. Com as mãos em cunhas sobre a boca, ele faz seu primeiro canto. Quando o alce o escuta, ele fica excitado e se aproxima até 200 metros. Então, Pierre canta mais uma vez, colocando um pouco mais de apelo sexual, e o alce vem saltitante, com uma avidez maior, até uma distância de 100 metros. Desta vez, Pierre faz um chamado realmente sexual, um pouco mais prolongado, que impele o alce até uns 20 metros de vocês, com um agitado impulso sexual. E, meu amigo, é agora que você precisa atirar. E se eu errar o alvo? Quis saber Bill. Oh, isso seria terrível, respondeu o outro. Mas por quê? Perguntou Bill. Porque então o pobre Pierre é acasalado. Isso aconteceu com o ser humano, imitando. O ser humano perdeu completamente a visão de sua própria realidade. As pessoas do Zen dizem, procure sua face original, descubra qual é a sua autenticidade. Quem é você? Se você não sabe quem é você, sempre lhe acontecerão acidentes, sempre. Sua vida será uma longa série de acidentes e tudo o que lhe acontecer nunca o satisfará. O único sabor de sua vida será o descontentamento. Você pode perceber isso à sua volta. Por que tantas pessoas parecem tão obtusas, tão entediadas, simplesmente levando a vida de qualquer jeito, desperdiçando um tempo imensamente valioso que nunca serão capazes de recuperar, e desperdiçando com tal tédio como se estivessem esperando a morte? O que aconteceu com essas tantas pessoas? Por que elas não têm o mesmo frescor que as árvores? Por que o ser humano não tem a mesma canção que os pássaros? O que aconteceu com os seres humanos? Aconteceu uma coisa. O ser humano imita os outros, tenta ser como outra pessoa. Ninguém está em casa. Todos estão batendo à porta de uma outra pessoa. Daí o descontentamento, o tédio, o embotamento, a angústia. Uma pessoa inteligente tentará ser apenas ela mesma, seja qual for o custo. Ela nunca copiará, nunca imitará, nunca será como um papagaio. Ela escutará sua própria chamada intrínseca, sentirá seu próprio ser e caminhará de acordo com ele, seja qual for o risco. Há risco. Quando você copia os outros, há menos riscos. Quando você não copia ninguém, você está sozinho. Há risco. Mas a vida acontece somente para aqueles que vivem perigosamente, para aqueles que são aventureiros, corajosos, atrevidos. A vida acontece somente a eles. A vida não acontece para pessoas mornas. Inteligência é confiança em seu próprio ser, é aventura, é excitação, é alegria. Inteligência é viver neste momento, sem ansiar pelo futuro. Inteligência é não pensar no passado e não se importar com o futuro. O passado já não existe, o futuro ainda não veio. Inteligência é fazer uso máximo do momento presente disponível. O futuro virá a partir dele. Se este momento for vivido em deleite e alegria, o próximo momento nascerá a partir dele e trará mais alegria naturalmente. Mas não há necessidade de se preocupar com ele. Se meu hoje for dourado, meu amanhã será ainda mais dourado. De onde ele virá? Ele se desenvolverá a partir do hoje. Se esta vida tem sido uma bênção, minha próxima vida será uma bênção ainda maior. De onde ela pode vir? Ela crescerá de mim, de minhas experiências vividas. Assim, uma pessoa inteligente não está preocupada com o paraíso e com o inferno. Não está preocupada com o que acontece depois da vida. Não está preocupada nem mesmo com Deus ou com a alma. Uma pessoa inteligente simplesmente vive de maneira inteligente. E Deus, a alma, o paraíso, o nirvana, tudo isso é uma consequência natural. Você vive baseado em crenças, e a crença não é inteligente. Viva com base no saber,
e o saber é inteligente. Inteligência é meditação. Pessoas pouco inteligentes também meditam, mas certamente meditam de maneira pouco inteligente. Elas acham que precisam ir à igreja todos os domingos por 1 hora. Essa hora é para ser dedicada à religião. Essa é uma maneira pouco inteligente de se relacionar com a religião. O que a igreja tem a ver com isso? Sua vida de verdade está nos outros 6 dias. Domingo não é um dia de verdade para você. Por 6 dias você viverá de maneira irreligiosa e, depois, vai à igreja por 1 ou 2 horas? A quem você está tentando enganar? Está tentando enganar Deus, fazendo-se passar por um religioso praticante? Ou, se você tentar um pouco mais arduamente, então todos os dias, durante 20 minutos pela manhã e 20 minutos à noite, você poderá praticar a meditação transcendental, ficando sentado de olhos fechados e repetindo um mantra de maneira bastante estúpida. Om, 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 o que entorpece ainda mais a mente. Repetir mecanicamente um mantra entorpece a inteligência. Isso não lhe dá inteligência, é como uma cantiga de ninar. Através dos séculos, as mães sabem disso. Sempre que uma criança está inquieta e não quer dormir, a mãe canta uma cantiga de ninar. A criança fica entediada e não consegue resistir. Para onde ir? A mãe a prende na cama, e a única maneira de escapar é pegar no sono. Assim, ela adormece, simplesmente se entrega. Ela diz: não faz sentido ficar acordada agora, porque minha mãe está fazendo algo muito maçante. Ela fica repetindo sem parar uma única frase. Quando as crianças não adormecem, as mães e as avós lhes contam determinadas histórias. Se você investigar essas histórias, descobrirá um certo padrão de constante repetição. Outro dia, eu li uma história contada por uma avó a uma criança que não queria dormir porque não estava com sono. A inteligência da criança diz que ela está acesa, mas a avó a está forçando. A avó tem outras coisas para fazer. A criança não é importante. As crianças ficam muito perplexas, pois as coisas parecem muito absurdas. Quando elas querem dormir durante a manhã, todos querem acordá-la. Quando elas não querem ir dormir, todos a forçam a dormir. Elas ficam muito perplexas. O que há com essas pessoas? Quando o sono vem, bom, isso é inteligência. Quando ele não vem, tudo bem ficar acordado. Essa avó estava contando uma história. No começo, a criança ficou interessada, mas, aos poucos, qualquer criança inteligente ficaria entediada. Somente uma criança burra não ficaria entediada. A história era: um homem adormece e sonha que está diante de um grande palácio. No palácio existem 1001 quartos e ele vai de um quarto a outro, 1001 quartos, e chega ao último. E há uma cama aconchegante lá. Então ele se deita, adormece e sonha que está diante de um grande palácio que tem 1001 quartos. Ele entra em todos os quartos e chega ao 11º. De novo, há uma cama aconchegante e ele vai dormir, e sonha que está diante de um palácio, e assim vai. Ora, por quanto tempo a criança pode permanecer acordada? Ela adormece por puro tédio. Ela está dizendo: agora chega. O mantra faz a mesma coisa. Você repete: Hum, Hum, Om, Om, Alá, Alá, ou qualquer coisa. Você fica repetindo sem parar. Ora, você está fazendo 2 trabalhos, o da avó e o da criança. Sua inteligência é como a criança, e sua aprendizagem do mantra é como a avó. A criança tenta interromper você, fica interessada em outras coisas, pensa em coisas agradáveis, belas mulheres, belas cenas, mas você a pega em flagrante e, de novo, traz o mantra Om, Om, Om. Logo, sua criança interior sente que é inútil lutar e cai no sono. Sim, o mantra pode lhe dar um certo sono, um sono auto-hipnótico. Se for difícil para você pegar no sono, nada há de errado com ele.
Se você sofrer de insônia, então tudo bem. Mas isso nada tem a ver com espiritualidade. Essa é uma maneira muito pouco inteligente de meditar. Então, qual é a maneira inteligente de meditar? É trazer a inteligência para tudo o que você faça. Ao caminhar, caminhe de maneira inteligente, com consciência. Ao comer, coma de maneira inteligente, com consciência. Você se lembra de ter comido de maneira inteligente, de ter considerado o que você está comendo? A comida é nutritiva, tem algum valor nutricional, ou você está se empanturrando apenas, sem nenhuma nutrição de fato? Você já observou o que você faz? Se você fuma, então inteligência é necessária. O que você está fazendo? Inalando fumaça, jogando-a fora e, enquanto isso, destruindo os pulmões. E o que você está realmente fazendo? Gastando dinheiro, perdendo saúde. Enquanto você estiver fumando, enquanto estiver comendo, enquanto estiver fazendo amor, traga a inteligência para o ato. O que você está fazendo? Você tem realmente algum amor? Algumas vezes você faz amor por puro hábito, e então isso é feio, é imoral. O amor precisa ser muito consciente e somente então torna-se prece. Enquanto você faz amor, o que exatamente você está fazendo? Usando o corpo do outro para jogar fora alguma energia que se tornou demasiada para você? Ou você está demonstrando respeito, está amando a pessoa, tem reverência por ela? Não vejo isso. Maridos não respeitam as esposas, eles as usam. E as esposas usam os maridos, elas não os respeitam. Se a reverência não surgir do amor, então está faltando inteligência em algum lugar. Senão, você se sentiria imensamente grato ao outro e seu ato amoroso se tornaria uma grande meditação. Em tudo o que você fizer, traga a qualidade da inteligência ao ato. Faça-o de maneira inteligente. Meditação é isso. A inteligência precisa se espalhar por toda a sua vida. Ela não é algo dominical, e você não pode praticá-la por apenas 20 minutos e depois esquecer-se dela. A inteligência precisa ser como o respirar. Tudo o que você fizer, pequena, grande, qualquer coisa, limpar o chão, pode ser feito de maneira inteligente ou de maneira pouco inteligente. E você sabe que quando o faz de maneira pouco inteligente, não há alegria. Você está cumprindo uma obrigação. Está de alguma maneira carregando o fardo do ato. Aconteceu na aula de religião da 5ª série de uma escola. A turma estava estudando o amor cristão e o que isso significa para eles e sua vida. Finalmente, concluíram que amor cristão significava fazer algo amoroso para alguém que você não gosta. As crianças são muito inteligentes. Sua conclusão está perfeitamente correta. Preste atenção mais uma vez. Elas finalmente concluíram que amor cristão significava fazer algo amoroso para alguém que você não gosta. A professora sugeriu que durante a semana elas testassem esse conceito. Quando voltaram na semana seguinte, a professora pediu que relatassem suas experiências. Uma menina levantou a mão e disse: "Eu coloquei o conceito em prática." A professora perguntou: "Maravilha, o que você fez?" "Bem," a menina respondeu, "na turma de matemática tem uma garota gosmenta." Gosmenta? Quero dizer, ela é vesga, tem 4 olhos, tem o cabelo horrível e ceboso, é toda desastrada e é uma chata de galocha. Ela não tem amigos e ninguém a convida para trabalhos em grupo ou para qualquer outra coisa. A professora disse: "Sei, e o que você fez?" "Bem, ela não conseguia fazer os exercícios de matemática e eu sou muito boa em matemática, então eu me ofereci para ajudá-la em seu dever de casa." "Muito bem," disse a professora. "E o que aconteceu?" "Eu a ajudei e ela me agradeceu muito, mas agora não consigo me livrar dela." Se você estiver fazendo algo apenas por obrigação, você não gosta de fazer aquilo. Mais cedo ou mais tarde ficará preso nele e terá dificuldade de se livrar dele.
Observe nas 24 horas do dia quantas coisas você faz sem ter nenhum prazer com elas e sem que elas o ajudem em seu crescimento interior. Na verdade, você quer se livrar delas. Se você estiver fazendo muitas coisas em sua vida e realmente deseja se livrar delas, está vivendo de maneira pouco inteligente. Uma pessoa inteligente arranjará sua vida de tal maneira que haja uma poesia de espontaneidade, de amor, de alegria. Ela é a sua vida e, se você não for generoso o suficiente para consigo mesmo, quem o será? Se você estiver desperdiçando a sua vida, a responsabilidade não é de mais ninguém. Eu lhe ensino a ser responsável para consigo mesmo. Essa é sua primeira responsabilidade. Tudo o mais vem em segundo lugar. Você é o centro de seu mundo, de sua existência. Portanto, seja inteligente, introduza a qualidade da inteligência. E quanto mais inteligente você ficar, mais será capaz de trazer mais inteligência para a sua vida. Cada momento pode se tornar tão luminoso com a inteligência. Então, não há necessidade de nenhuma religião. Não há necessidade de meditar, não há necessidade de ir à igreja ou a algum templo, não há necessidade de mais nada. Intrinsecamente a vida é inteligente. Simplesmente viva total e harmoniosamente, com consciência, e tudo mais seguirá de maneira bela. Uma vida de celebração segue a luminosidade da inteligência. A poesia do coração. A inteligência da cabeça não é absolutamente inteligência, mas erudição. A inteligência do coração é a inteligência, a única inteligência que existe. A cabeça é simplesmente uma acumuladora. Ela é sempre velha, nunca nova, nunca original. Ela é boa para certos propósitos. Para arquivamento, ela é ótima. E, na vida, a pessoa precisa disso. Muitas coisas precisam ser lembradas. A mente, a cabeça, é um biocomputador. Você pode acumular conhecimento nele e sempre que necessitar pode fazer uso dele. Ele é bom para a matemática, para cálculos, para a vida do dia a dia, para os negócios. Mas, se você acha que isso é tudo na vida, então permanecerá burro. Você nunca descobrirá a beleza dos sentimentos e as bênçãos do coração. Você nunca descobrirá a graça que vem somente por meio do coração, a divindade que entra somente por meio do coração. Você nunca conhecerá a prece, a poesia, o amor. A inteligência do coração cria a poesia em sua vida, desencadeia uma dança em seus passos, faz de sua vida um deleite, uma celebração, uma festividade, uma gargalhada. Ela lhe dá um senso de humor, torna-o capaz de amar, de compartilhar. Essa é a vida verdadeira. A vida vivida a partir da cabeça é uma vida mecânica. Você se torna um robô, talvez muito eficiente. Robôs são muito eficientes. As máquinas são mais eficientes do que o ser humano. Você pode ganhar muito por meio da cabeça, mas não viverá muito. Você pode ter um padrão de vida melhor, mas não terá vida nenhuma. A vida é do coração, só pode crescer por meio do coração. O amor, a vida e o espírito crescem a partir do solo do coração. Tudo o que é belo, que é realmente valioso, que é significativo e importante, vem por meio do coração. O coração é seu próprio centro, a cabeça é apenas a sua periferia. Viver na cabeça é viver na circunferência sem jamais ficar consciente das belezas e dos tesouros do centro. Viver na periferia é burrice, viver na cabeça é burrice. Viver no coração e usar a cabeça sempre que ela for necessária é inteligência. Mas o centro, o mestre, está no próprio âmago de seu ser. O mestre é o coração, e a cabeça é apenas uma serva. Isso é inteligência. Quando a cabeça se torna a mestra e se esquece de tudo sobre o coração, isso é burrice. Cabe a você escolher. Lembre-se, a cabeça, como escrava,
é uma bela escrava de muita utilidade, mas, como mestra, é uma mestra perigosa e destruirá toda a sua vida, envenenará toda a sua vida. Olhe à volta. A vida das pessoas está completamente envenenada pela cabeça. Elas não conseguem sentir, não são mais sensíveis, nada as excita. O sol se ergue, mas nada se ergue nelas. Elas olham para o sol com os olhos vazios. O céu fica repleto de estrelas, a maravilha, o mistério. Mas nada se agita em seu coração, não surge nenhuma canção. Os pássaros cantam, o ser humano se esqueceu de cantar. Nuvens passam no céu e os pavões dançam, e o ser humano não sabe como dançar. Ele ficou aleijado, as árvores florescem, e o ser humano pensa e nunca sente, e sem sentir não há florescimento possível. Observe, investigue, fique atento, dê uma outra olhada na sua vida. Ninguém mais o ajudará. Você dependeu dos outros por muito tempo e é por isso que ficou burro. Agora tome cuidado, a responsabilidade é sua. Você tem a obrigação de dar uma profunda e penetrante olhada no que está fazendo com sua vida. Existe alguma poesia em seu coração? Se ela não estiver presente, não desperdice tempo. Ajude seu coração a tecer e afiar poesia. Existe ou não algum romance em sua vida? Se não existir, então você já está na sua cova. Saia dela. Deixe que a vida tenha algo de romântico em si, algo de aventura. Explore-a. Milhões de belezas e de esplendores estão esperando por você. Você fica girando em círculos e nunca entra no templo da vida. A porta é o coração. A verdadeira inteligência é do coração. Ela não é intelectual, e sim emocional. Ela não é como o pensar, e sim como o sentir. Ela não é lógica, ela é amor. O amor está disponível apenas para aqueles que aguçam sua inteligência. O amor não é para os medíocres, não é para os poucos inteligentes. O tolo pode se tornar um grande intelectual. Na verdade, os tolos tentam se tornar intelectuais. Essa é a sua maneira de ocultar sua ausência de inteligência. O amor não é para o intelectual. O amor necessita de um tipo totalmente diferente de talento, um coração talentoso e não uma cabeça talentosa. O amor tem sua própria inteligência, sua própria maneira de ver, de perceber, de compreender a vida, de entender o mistério da existência. O poeta está muito mais próximo da existência do que o filósofo, e o místico está exatamente dentro do templo. O poeta está nos degraus, e o filósofo está do lado de fora. No máximo, o filósofo pode se aproximar do caminho do templo, mas nunca chega a seus degraus. Ele fica girando em círculos, andando à volta do templo, estudando as paredes externas do templo e fica tão encantado que se esquece completamente de que as paredes externas não são o templo verdadeiro e que a divindade está dentro. O poeta chega até a porta, mas a porta é tão bela que ele fica hipnotizado. Ele acha que chegou. O que mais pode haver? O filósofo fica perdido ao supor o que está dentro e nunca vai lá. Ele simplesmente pensa, filosofa. O poeta tenta penetrar no mistério, mas fica enganchado próximo à porta. O místico entra no santuário mais profundo do templo. O caminho é o amor. O caminho é uma inteligência amorosa. Quando o amor e a inteligência se encontram, cria-se o espaço no qual tudo o que é possível ao ser humano pode se tornar realidade. O que é necessário é uma inteligência amorosa. A inteligência sozinha se torna intelectual. O amor sozinho se torna sentimentalismo. Mas uma inteligência amorosa nunca se torna intelectualidade ou sentimentalismo. Ela lhe dá um novo tipo de integridade, uma nova cristalização. Uma abertura do ser.
A inteligência é simplesmente uma abertura do ser, uma capacidade de perceber sem preconceitos, de escutar sem interferência, de estar com as coisas sem ideias a priori sobre elas. Inteligência é isso. Inteligência é uma abertura do ser. É por isso que ela é tão completamente diferente da intelectualidade. A intelectualidade é justamente o oposto da inteligência. A pessoa intelectual está constantemente carregando seus preconceitos, suas informações, suas crenças a priori, seu conhecimento. Ela não pode escutar. Antes de você dizer algo, ela já concluiu. Tudo o que você disser precisa passar por tantos pensamentos em sua mente que quando o que você disse a alcança, já é algo totalmente diferente. Grandes distorções acontecem nela, e ela está muito fechada, praticamente cega e surda. Todos os entendidos, todos os eruditos são cegos. Você conhece a velha história dos 5 cegos que entraram em contato com um elefante? Uma professora estava contando a seus pequenos alunos essa antiga fábula. Ela contou toda a história e depois perguntou a um garoto: "Você pode me dizer quem eram as pessoas que entraram em contato com o elefante e que começaram a discutir?" Ela queria saber se o menino tinha prestado atenção enquanto ela estava contando a história. E o menino se levantou e disse: "Sim, eu sei. Eles são os especialistas." Ela achou que ele responderia: "Os 5 cegos." Mas o menino respondeu: "São os especialistas." Ele está muito mais certo. Sim, eles são os peritos. Todos os peritos são cegos. Ser um especialista significa que você ficou cego a todas as outras coisas. Você sabe cada vez mais sobre cada vez menos e, um dia, atinge o objetivo supremo de saber tudo sobre nada. Então, você fica completamente fechado e nem mesmo uma janela fica aberta. Você deixa de ter janelas. Isso é a ausência de inteligência. Inteligência é estar aberto ao vento, à chuva, ao sol, é estar aberto a tudo. Inteligência é não carregar o passado, é morrer para o passado a cada momento, é permanecer renovado e inocente. Donald dirigia seu carro esportivo na avenida principal quando repentinamente notou uma luz vermelha piscando logo atrás de seu carro. Como era um carro da polícia, rapidamente estacionou seu veículo e de supetão disse: "Seu guarda, eu ia a 50 por hora em uma avenida que permite até 60 por hora." "Senhor," disse o policial, "eu apenas..." "Além do mais," interrompeu Donald indignado, "como cidadão, eu me sinto ofendido por ser acuado dessa maneira." "Por favor," continuou o policial, "acalme-se. Relaxe." "Relaxe?" gritou Donald nervosamente. "Você vai me dar uma multa e quer que eu relaxe?" "Meu senhor," implorou o guarda, "dê-me uma chance de falar. Eu não vou lhe dar uma multa." "Não?" perguntou Donald surpreso. "Eu só queria lhe informar que seu pneu direito traseiro está vazio." Mas ninguém está disposto a escutar o que o outro está dizendo. Você já escutou o que o outro diz? Antes de uma palavra ser dita, você já concluiu. Suas conclusões se tornaram fixas. Você não é mais flexível. Tornar-se rígido é tornar-se idiota. Permanecer flexível é permanecer inteligente. A inteligência está sempre fluindo como um rio. A ausência de inteligência é como um cubo de gelo, congelada. A ausência de inteligência é sempre constante, invariável, porque está congelada. Ela é definitiva, é certa. A inteligência é inconstante, é um fluir. Ela não tem definição e segue se movendo de acordo com as situações. Ela responde à situação, mas não é constante. Somente pessoas burras são constantes. Quanto mais inteligente você for, mais inconstante será, pois quem sabe sobre o amanhã? O amanhã trará suas próprias experiências. Como você pode coadunar-se com os dias que passaram? Se você estiver morto, será constante. Se estiver vivo, precisará ser inconstante. Você cresceu,
O mundo mudou, o rio está fluindo em um novo território. Ontem, o rio estava passando pelo deserto. Hoje, está passando por uma floresta. Ele é totalmente diferente. A experiência de ontem não deveria se tornar sua definição para sempre, senão você morreu ontem. A pessoa deveria ser capaz de continuar a caminhar com o tempo. Deveria permanecer um processo e nunca se tornar uma coisa. Isso é inteligência. Capítulo 2. O que deixa as pessoas burras? Os místicos comparam os seres humanos com uma escada. A escada pode ser usada para duas coisas: subir e descer. A mesma escada é usada para os dois propósitos, somente seu sentido muda. A escada é a mesma, mas o resultado será totalmente diferente. O ser humano é uma escada entre o paraíso e o inferno. E por isso que somente os seres humanos reprimem, manipulam, matam e tentam conquistar o fluxo natural da natureza. Somente os seres humanos são burros. E é por isso que podem ser Budas. Porque os seres humanos têm inteligência. Podem ser burros. Burrice não significa a ausência de inteligência, mas simplesmente que você não a usa. Se não houvesse a presença da inteligência, não se poderia chamar os seres humanos de burros. Não se pode chamar uma rocha de burra. Uma rocha é uma rocha. Não se levanta a questão da burrice. Mas você pode chamar o ser humano de burro, pois nele há esperança, há um raio de uma maravilhosa luz. Com o ser humano, uma porta se abre em direção ao além. O ser humano pode exceder-se, mas ele não está fazendo isso. Essa é a sua burrice. Ele pode se desenvolver, mas não está se desenvolvendo. Ele está se apegando a todos os tipos de imaturidade. Essa é a sua burrice. Ele insiste em viver no passado, que não existe mais. Essa é a sua burrice. Ou ele começa a se projetar no futuro, que não existe ainda. Essa é a sua burrice. A pessoa deveria viver no presente com uma profunda paixão, com um grande amor, com intensidade, com percepção, e essa se tornará a sua inteligência. Trata-se da mesma energia. De ponta cabeça, ela é burrice. Reajuste-a, coloque-a certa e ela se tornará inteligência. A inteligência e a burrice não são energias separadas. A energia que funciona em harmonia é inteligência, e a mesma energia funcionando contraditoriamente é burrice. O ser humano pode ser burro, mas não considere isso como um infortúnio. Na superfície, isso aparenta ser um infortúnio, mas oculto por trás é uma grande glória e um grande esplendor que podem ser descobertos. Mas a sociedade, as pretensas religiões, o Estado, a multidão, deseja que você seja burro. Ninguém deseja que você seja inteligente. Todos o condicionam a permanecer burro por toda a vida, pela simples razão de que pessoas burras são obedientes. As pessoas inteligentes começam a pensar de maneira própria, começam a se tornar indivíduos, começam a ter a própria vida, o próprio estilo de vida, a própria maneira de perceber, de ser e de se desenvolver. Elas não são mais parte da multidão. Não podem ser. Elas precisam deixar a multidão para trás, e somente então podem se desenvolver. E a multidão se sente ofendida. Não deseja que alguém seja mais do que uma pessoa normal. Ela é contra o normal, que se torna mais inteligente, mais individual, mais consciente e que deixa de ser parte da psicologia das massas. Não se pode forçar um Buda a seguir pessoas burras, e as pessoas burras são muitas, a maioria, 99,9%. Elas têm um enorme poder com elas, o poder da violência, e elas o mostram sempre que for necessário. A sobrevivência do mais adaptado. O ser humano está em um dilema pela simples razão de que ele não é apenas inteligente,
mas também por estar ciente de sua inteligência. Isso é algo singular no ser humano, seu privilégio, sua prerrogativa, sua glória, mas que pode se tornar facilmente em sua agonia. O ser humano é consciente de que é inteligente, e essa consciência traz seus próprios problemas. O primeiro problema é que isso cria o ego. O ego não existe em nenhum outro lugar, exceto nos seres humanos, e o ego começa a crescer à medida que a criança cresce. Os pais, as escolas, os colégios, as universidades, todos eles ajudam a fortalecer o ego, pela simples razão de que por séculos o ser humano precisou lutar para sobreviver, e a ideia se tornou uma fixação, um profundo condicionamento inconsciente de que somente egos fortes podem sobreviver na batalha da vida. A vida se tornou apenas uma luta para a sobrevivência e, com a teoria da sobrevivência do mais adaptado, os cientistas tornaram isso ainda mais convincente. Dessa maneira, ajudamos toda a criança a ter um ego cada vez mais forte, e é aí que surge o problema. À medida que o ego fica forte, ele começa a envolver a inteligência como uma espessa camada de escuridão. A inteligência é luz, o ego é escuridão. A inteligência é muito delicada, o ego é muito rígido. A inteligência é como uma rosa, o ego é como uma rocha. E, se você quer sobreviver, as pretensas autoridades dizem que, então, você precisa ser como uma rocha, precisa ser forte, invulnerável, uma fortaleza fechada para que não possa ser atacada de fora. Você precisa se tornar impenetrável. Mas, então, você fica fechado. Você começa a morrer no que se refere à sua inteligência, porque a inteligência necessita do céu aberto, do vento, do ar e do sol para crescer, para se expandir, para fluir. Para permanecer viva, é necessário um fluxo constante. Se ela fica estagnada, torna-se lentamente um fenômeno morto. Não deixamos que as crianças fiquem inteligentes. O primeiro ponto é que, se elas forem inteligentes, serão vulneráveis, serão delicadas, serão abertas. Se elas forem inteligentes, serão capazes de perceber muitas falsidades na sociedade, no Estado, na igreja, no sistema educacional. Elas se tornarão rebeldes, serão indivíduos e não se deixarão dominar facilmente. Você poderá esmagá-las, mas não poderá escravizá-las. Poderá destruí-las, mas não poderá forçá-las a abrirem mão de si mesmas. Em um sentido, a inteligência é muito delicada, como uma rosa, e, em outro sentido, ela tem sua própria força. Mas essa força é sutil e não grosseira. Essa força é a da rebelião, da atitude não subserviente. A pessoa está disposta a morrer e a sofrer, mas não a vender a própria alma. E toda a sociedade necessita de escravos, de pessoas que funcionam como robôs, como máquinas. Ela não quer pessoas, ela quer mecanismos. Daí, todo o condicionamento é para deixar o ego forte. Isso serve a um duplo propósito. Primeiro, ele dá à pessoa a sensação de que agora pode lutar na vida. E, em segundo lugar, serve aos propósitos de todo o sistema, que agora pode explorar a pessoa e usá-la como um meio para seus próprios fins. É por isso que todo o sistema educacional gira em volta da ideia da ambição. Ele cria a ambição, que nada mais é do que o ego. Torne-se o primeiro, o mais famoso, o primeiro-ministro ou o presidente. Torne-se mundialmente conhecido. Deixe sua marca na história. Ele não o ensina a viver totalmente, a amar totalmente, a viver graciosamente. Ele o ensina a explorar os outros para seus próprios propósitos. E achamos que os espertos são os que se dão bem. Eles são ladinos, mas os chamamos de espertos. Eles não são pessoas inteligentes. Uma pessoa inteligente nunca pode usar uma outra como um meio. Ela respeitará a outra.
Uma pessoa inteligente será capaz de perceber a igualdade de todos. Sim, ela também perceberá as diferenças, mas as diferenças não fazem nenhuma diferença no que se refere à igualdade. Ela terá um imenso respeito pela liberdade dos outros. Ela não pode explorá-los, não pode reduzi-los a objetos, não pode torná-los degraus para a satisfação de algum desejo absurdo de ser o primeiro. Daí, insistirmos em condicionar as crianças. Mas, antes que aconteça esse condicionamento, as crianças são imensamente inteligentes. Isso foi dito por Buda, por Lao Tse, por Jesus e por todas as pessoas despertas. Jesus diz: a menos que você seja como uma criancinha, não há esperança para você. E novamente ele diz: a menos que você se torne como uma criancinha, não poderá entrar em meu reino de Deus. E ele repete uma de suas declarações mais famosas: bem-aventurados são os últimos neste mundo, porque serão os primeiros em meu reino de Deus. Ele está ensinando a ausência de ambição, a ser o último. Ele diz: bem-aventurados são os mansos, pois deles é o reino de Deus. O manso, o humilde, os últimos da fila. Foi natural, muito natural à sociedade em que Jesus nasceu ser contra ele, pois ele estava destruindo as próprias raízes de suas ambições. E os judeus são muito ambiciosos. Tanto é que por séculos, contra todos os obstáculos, cultivam a ideia, na mente, de que são os escolhidos de Deus. 1001 calamidades aconteceram devido a essa ideia estúpida. Se eles conseguirem abandoná-la, serão mais aceitos no mundo. Mas eles não conseguem abandoná-la. Todo o seu ego está envolvido nisso. E trata-se de um ego antigo, com pelo menos 3.000 anos de idade. Desde Moisés, eles carregam a ideia de que são os escolhidos de Deus. E aqui vem esse homem que diz: seja o último. Somos destinados a ser os primeiros, e ele diz: seja humilde e manso. E somos os escolhidos. Se formos humildes e mansos, aqueles que não são os escolhidos serão os primeiros. E os judeus são pessoas terrenas. Eles não se importam muito com o outro mundo. Eles são mundanos. Quem sabe sobre o outro mundo? Ele está dizendo: se você for o último aqui, será o primeiro em meu reino de Deus. Mas onde está o seu reino de Deus? Ele pode ser apenas uma ficção, apenas um sonho. Jesus parece um sonhador, talvez um poeta, mas ele está destruindo a própria base dos judeus. Eles não conseguem perdoá-lo, ainda não o perdoaram. E ainda carregam a ideia de que somos os escolhidos. Eles sofreram muito por isso, e quanto mais sofreram, mais forte a ideia se tornou. Porque se você precisa encarar o sofrimento, precisa se tornar cada vez mais egocêntrico, cada vez mais como uma rocha, para que possa lutar e batalhar e ninguém possa destruí-lo. Mas eles também ficaram muito fechados. Jesus estava criando uma abertura para eles, mas eles o refutaram. Ele estava lhes dizendo para entrar no céu aberto, para ser simples. Abandone essa tolice de ser especial. Se eles tivessem ouvido Jesus, toda a sua história teria sido diferente, mas eles não puderam ouvir. Os hindus não escutaram Buda pela mesma razão. Eles também carregam a ideia de serem as pessoas mais sagradas do mundo e de que sua terra é a mais santificada. Mesmo deuses querem nascer na Índia. Nenhum outro país é tão sagrado. E Buda disse: isso é tudo tolice. Eles precisaram rejeitá-lo. O budismo foi expulso da Índia. Nenhuma sociedade pode tolerar tais pessoas que dizem a verdade, pois elas parecem sabotar a própria estrutura social. Mas agora chegou o tempo. Já sofremos o bastante. Por todo o mundo, de diferentes maneiras, as pessoas sofreram muito. E é hora de dar uma olhada na história, em sua burrice e em seu absurdo, e de abandonar toda a ideia desses padrões egocêntricos. Observe crianças pequenas e perceberá a inteligência delas. E verdade
elas não têm conhecimento. Se você quiser que elas sejam eruditas, não achará que elas sejam inteligentes. Se você lhes fizer perguntas que dependam de informação, elas não parecerão inteligentes. Mas faça-lhes perguntas de verdade, que nada têm a ver com informações, que precisam de uma resposta imediata, e perceberá, elas são muito mais inteligentes do que você. É claro, seu ego não permitirá que você aceite isso, mas, se conseguir aceitá-lo, isso ajudará imensamente a você e aos seus filhos, pois se puder perceber a inteligência deles, poderá aprender muito com eles. Muito embora a sociedade destrua sua inteligência, não pode destruí-la totalmente, mas apenas encobri-la com muitas camadas de informação. E toda a função da meditação é levá-lo mais fundo, para você mesmo. Ela é um método de cavar em direção a seu próprio ser, até o ponto em que você chega às águas vivas de sua própria inteligência, em que você descobre as fontes de sua própria inteligência. Quando você descobrir novamente sua criança, quando você renascer, somente então compreenderá por que os Budas enfatizaram repetidamente que as crianças são realmente inteligentes. Comece a observar crianças, suas respostas, não suas réplicas, mas suas respostas. Não lhes faça perguntas tolas, mas algo imediato que não dependa de informação, e perceba sua resposta. A mãe estava preparando Pedrinho para ir a uma festa. Quando ela acabou de pentear seu cabelo, endireitou a gola de sua camisa e disse: "Vá agora, filho, divirta-se e comporte-se." "Ué", disse Pedrinho, "por favor, decida o que a senhora quer." Você percebe o ponto? A resposta da criança tem realmente um imenso valor. Ela diz: "Por favor, decida antes de eu ir embora. Se você permitir que eu me divirta, então não posso me comportar. Se você quiser que eu me comporte, então não posso me divertir." A criança consegue perceber claramente a contradição, embora pudesse não ser aparente para a mãe. Um transeunte perguntou a um menino: "Filho, você pode me dizer que horas são?" "Sim, é claro", respondeu o garoto. "Mas por que você precisa saber? Ela está sempre mudando?" Um novo aviso de trânsito foi colocado em frente da escola: "Dirija devagar. Não mate um estudante." No dia seguinte, logo abaixo dos dizeres do aviso, estava escrito à mão, com letras de criança: "Espere pelo professor." O pequeno Pierino chegou da escola com um largo sorriso. "Querido, você parece muito feliz. Então você gosta da escola, não gosta?" "Não seja tonta, mamãe", replicou o menino. "Você não deveria confundir o ir com o voltar." O pai estava contando histórias aos filhos na sala de estar depois do jantar. "Meu bisavô lutou na guerra contra a Rússia. Meu tio lutou na guerra contra a Inglaterra. Meu avô lutou na guerra da Espanha contra os republicanos e meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial contra os alemães." Ao que o filho menor disse: "O que há de errado com esta família? Ela não consegue conviver bem com ninguém?" Lutando pela eficiência. Você ficará surpreso ao saber que suas escolas e universidades não existem, na verdade, para ajudá-lo a ficar inteligente. Não, de maneira nenhuma. Por muitos anos eu fiz parte de universidades como aluno e como professor, e conheço a verdadeira estrutura interna de seu sistema educacional. Ele não está interessado em criar inteligência nas pessoas. É claro que ele quer criar eficiência, mas eficiência não é inteligência. A eficiência é mecânica. Um computador pode ser muito eficiente, mas não é inteligente. Nunca considere a inteligência e a eficiência como sinônimos. A inteligência é um fenômeno totalmente diferente. A eficiência não é inteligência, mas destreza mecânica. As universidades estão interessadas em criar a eficiência, para que os alunos sejam melhores funcionários, burocratas e administradores. Mas elas não estão interessadas em criar inteligência. Na verdade,
Todas elas são contra a inteligência. Por todo o mundo, toda a estrutura de seu sistema educacional visa a torná-lo capaz de memorizar cada vez mais. A memória é um biocomputador, e a inteligência é um fenômeno totalmente diferente. A inteligência surge a partir da meditação, a partir da rebelião, e não a partir da memória. Mas seus exames avaliam apenas a sua memória. Quem tiver uma memória melhor é considerado como mais inteligente. Porém, muitas vezes acontece de pessoas burras terem boa memória e de pessoas inteligentes não serem tão boas no que se refere à memória. Thomas Edison não tinha uma boa memória. Ele inventou centenas de dispositivos científicos. Antes dele, ninguém tinha inventado tantas coisas. A quantidade de suas invenções é enorme, inacreditável. Você pode não se dar conta de que está usando todos os dias as invenções de Edison. Toca-discos, rádio, lâmpadas elétricas, ventilador, alto-falantes. Todas essas coisas vêm da criatividade de uma única pessoa, Edison. Mas sua memória era desprezível. Tanto é que, certa vez, ele se esqueceu do próprio nome, o que realmente é muito difícil de acontecer. É praticamente impossível se esquecer do próprio nome. Se você puder se esquecer do próprio nome, poderá se esquecer de qualquer coisa. Ele conseguiu fazer o mais improvável. Na Primeira Guerra Mundial, o racionamento de comida veio a acontecer pela primeira vez nos Estados Unidos, e ele estava na fila para pegar seu cartão de provisões. Lentamente, ele se aproximava do guichê, e então o funcionário chamou seu nome, Thomas Alva Edison, e ele olhou à volta como se tivessem chamado uma outra pessoa, e olhou para a fila. Uma pessoa o reconheceu e disse, "Pelo que sei, você é Thomas Alva Edison. Por que você está olhando como se o estivesse procurando?" Edison respondeu, "Você tem razão. Eu me esqueci completamente. Muito obrigado por ter me lembrado. Sim, eu sou Thomas Alva Edison." A esposa dele precisava manter tudo em ordem, pois todo o seu quarto era um caos constante. Milhares de papéis de suas pesquisas, e sempre que ele queria encontrar algo, demorava dias para descobrir onde ele estava. Ele esquecia tudo, podia ter inventado algo e começava a inventá-lo de novo. E a esposa lhe lembrava, "Você já fez isso, já está no mercado." Ele costumava andar com papéis em branco e escrevia ideias que lhe ocorriam. E então, esses papéis eram perdidos aqui e ali. A esposa lhe disse, "Seria melhor se você tivesse um caderno de notas." Ele observou, "Essa é uma boa ideia. Por que isso nunca me ocorreu?" Mas, então, ele perdeu todo o caderno de notas. E ele disse, "Veja o que acontece quando sigo suas sugestões. Com os papéis soltos, pelo menos uma coisa era boa. De vez em quando, eu perdia algumas anotações, mas não todas elas. Agora, todas as minhas anotações estão perdidas." Albert Einstein não era uma pessoa de boa memória. Ele foi reprovado em muitos exames na escola simplesmente porque não conseguia memorizar coisa alguma. Esse matemático mais fantástico que já houve e que continuará a ser o mais fantástico por muito tempo, era incapaz de contar pequenas quantidades de dinheiro. Ele precisava contar e recontar. Uma vez, ele estava viajando em um ônibus, deu ao cobrador algum dinheiro e recebeu o troco. Ele o contou 1, 2, 3 vezes e a cada vez o resultado era diferente. Então, começou a contar pela 4ª vez. O cobrador estava observando e disse, "O que há com você? Você não conhece as notas? Você já contou 3 vezes e agora está contando pela 4ª vez? Você não sabe contar?" Einstein respondeu, "Não sou muito bom em matemática." Esse homem, que formulou as mais fantásticas equações matemáticas possíveis, era incapaz de contar pequenas quantidades de dinheiro. Ele ia ao banheiro e ficava ali durante horas, porque se esquecia de onde estava e de que deveria sair. Um de meus amigos, o Dr. Ram Manohar Lohia, foi visitá-lo. Ele me disse, "Precisei esperar 6 horas, pois ele estava no banheiro." E a esposa dele repetidamente se desculpava. Ela disse, "Ele está no banheiro. Ele ainda está no banheiro." E perguntei,
Mas o que ele está fazendo no banheiro? A esposa respondeu: ninguém sabe, mas se eu o perturbar, ele fica muito zangado. Ele começa a jogar coisas, mas ele sempre se esquece. Sempre que ele entra lá, se esquece de sair. Precisamos esperar até ele sair. Quando ele começa a sentir fome, sede ou algo assim, então ele se lembrará. Dr. Loria perguntou: mas o que ele faz lá? A esposa respondeu: também senti curiosidade durante todos esses anos. No começo, eu olhava pelo buraco da fechadura para saber o que ele fazia. Ele fica na banheira, brincando com bolhas de sabão. Quando eu lhe perguntei o que ele estava fazendo, ele disse: não me perturbe, nunca me perturbe, porque foi brincando com bolhas de sabão que descobri a teoria da relatividade. Por brincar com bolhas de sabão, vinha a entender que o universo está se expandindo exatamente como uma bolha de sabão. Ele fica se expandindo e um dia explodirá, exatamente como uma bolha de sabão. Se você investigar, descobrirá que milhares de gênios no passado tinham uma memória muito ruim e que milhares de pessoas com uma memória fantástica tinham muito pouca inteligência, porque memória e inteligência vêm de fontes diferentes. A memória é parte da mente, a inteligência é parte da não-mente. A inteligência é parte de sua consciência e a memória é parte de seu cérebro. O cérebro pode ser treinado. É isso que as universidades insistem em fazer. Seus exames são testes para a memória e não para a inteligência. As universidades lhe dão a impressão errada, como se memória fosse inteligência. Ela não é. Todo esse sistema educacional existe para destruir a inteligência ou para desviá-lo da inteligência em direção à memória. A memória é útil, utilitária. A inteligência é perigosa. Não tem utilidade para o status quo, não tem utilidade para o sistema. As pessoas inteligentes sempre provaram ser pessoas difíceis, justamente devido à sua inteligência. Elas não podem se curvar a tolices. E nossa sociedade está repleta de superstições e tolices. Em nome da religião, da política, da literatura e da arte, prevalecem todos os tipos de bobagem. Repressão e manipulação. Toda criança é desviada e distraída de si mesma. Daí existir tanta burrice. É realmente um milagre como algumas pessoas escaparam dessa prisão. Um Buda, um Zaratustra, um Lao Tse, um Jesus, um Pitágoras, muito poucas pessoas. É praticamente impossível escapar da prisão, pois ela está a toda volta e começa desde o início. Desde sua tenra infância, você é condicionado a ser um prisioneiro, um cristão, um hindu, um muçulmano. Essas são todas prisões. E, quando você é prisioneiro de igrejas, de nações, de raças, então naturalmente haverá violência. Nenhum animal é tão violento como o ser humano. Animais matam, mas o fazem apenas quando estão com fome. Fora isso, não. O ser humano é o único animal que gosta de matar sem nenhuma razão, como se, em si, matar fosse uma atividade prazerosa. Certo dia, entraram em um restaurante um leão e uma lebre. O gerente ficou boquiaberto. Ninguém do restaurante podia acreditar nos próprios olhos e baixou um pesado silêncio no ambiente. Havia muitas pessoas comendo, conversando, fofocando e todas ficaram completamente quietas. O que estava acontecendo? O gerente correu para os fregueses que entraram e conseguiu gaguejar para a lebre. O que deseja, senhor? A lebre pediu café e o gerente perguntou: e o que o seu amigo gostaria? A lebre riu e disse: você acha que se ele estivesse com fome eu estaria aqui? Ele não está com fome, senão teria feito seu desjejum e eu já era. Podemos ficar juntos somente quando ele não está com fome. Um leão não matará se não estiver com fome. Somente o ser humano mata sem nenhum motivo, por ideias estúpidas. Pode-se entender. Se alguém está faminto, pode-se entender. Mas não há como entender Hiroshima e Nagasaki.
100.000 pessoas destruídas em 3 minutos, pelo simples prazer de destruir. Isso está acontecendo porque não deixamos que a inteligência humana floresça, e sempre que alguma sociedade permitiu um pouco de liberdade à inteligência, essa sociedade ficou mais fraca do que outras sociedades. Aconteceu na Índia. Por muitas razões, a Índia permaneceu escrava durante 2000 anos. Uma das razões foi a grande revolução trazida por Krishna, Patanjali, Saraha, Mahavira, Buda. Essas pessoas fizeram uma tal revolução, uma tal mudança radical na consciência da Índia, que muitas pessoas se livraram da escravidão da burrice. Uma enorme inteligência foi liberada. O resultado foi que pessoas inteligentes pararam de matar, tornaram-se não violentas, recusaram-se a ser recrutadas pelo exército. Os budistas, os jainistas e os brahmanes se recusaram a ser recrutados no exército. Ora, eles eram a nata da sociedade, e a nata se recusou a lutar. Então, países muito burros e pessoas muito comuns, os bárbaros, os turcos, os mongóis, que estavam atrasados em todos os sentidos, invadiram o país. E, como as pessoas mais inteligentes da geração mais jovem não estavam interessadas na violência e em matar, não havia resistência nem luta. Aquelas pessoas conquistaram o país. Um enorme país foi conquistado por países muito pequenos. Durante 2000 anos, a Índia permaneceu na escravidão por essa simples razão. O mesmo aconteceu em Atenas. Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Heráclito, essas pessoas liberaram muita inteligência e foi criado um clima de liberdade de pensar. Esse foi um dos fenômenos mais belos que aconteceram sobre a Terra, e ele foi destruído por pessoas burras que circundavam a civilização. Toda a civilização grega desapareceu. Minha sugestão é que se crie um governo mundial, para que a inteligência possa ter permissão de existir. Chegou o tempo de um governo mundial. Os governos de nações não são mais necessários. Eles são coisas do passado. São parte de nosso passado estúpido. As nações não são mais necessárias, somente um governo mundial. E, se houver um governo mundial, ele terá uma qualidade totalmente diferente. As forças armadas terão de ser reduzidas, porque não surgirá a situação de lutar contra alguém. Agora, 70% do dinheiro, da riqueza e dos recursos vão para as forças armadas e para os seus armamentos. 70%. Sobram somente 30% para outros propósitos. Isso significa que 70% de nossa energia nós usamos para matar, para ser violentos, destrutivos. Um governo mundial é uma necessidade absoluta para salvar a humanidade. E a qualidade do governo mundial será totalmente diferente, porque ele não precisará de grandes forças armadas. Apenas pequenas forças policiais serão suficientes. Ele tomará conta de aeroportos, estradas, sistemas de comunicação e coisas assim, mas não será destrutivo e servirá às pessoas. E uma vez desaparecidas as forças armadas do mundo, será liberada muita inteligência, porque as forças armadas destroem a inteligência. Elas recrutam as pessoas mais saudáveis e destroem a mente delas, porque um soldado de verdade só é possível se a pessoa se tornar absolutamente mecânica. O ser humano mata sem nenhum motivo. Ele tenta reprimir em vez de compreender, manipular em vez de se relacionar, porque para se relacionar com alguém, grande compreensão é necessária. A manipulação não precisa de compreensão. A repressão é fácil, muito fácil. Qualquer tolo pode fazê-la. É por isso que, se você for a um mosteiro, perceberá todos os tipos de repressão e descobrirá todos os tipos de tolo reunidos ali. Nunca me deparei com um monge ou uma monja inteligente. Se eles forem inteligentes, deixarão de ser monges ou monjas. Eles renunciarão a essa tolice. Sairão de suas prisões pretensamente religiosas. A repressão não precisa de sabedoria.
mas simplesmente de um ego poderoso para que possa reprimir tudo para o inconsciente. Mas tudo o que você reprimir terá de ser repetidamente reprimido e, ainda assim, jamais será eliminado. À medida que você envelhecer, o que foi reprimido se tornará cada vez mais poderoso, porque você ficará mais fraco. O repressor ficará mais fraco e o reprimido permanecerá novo e jovem, pois nunca foi usado. O problema real surge na velhice, quando a repressão começa a explodir e a criar todos os tipos de coisa desagradável. São os 5.000 anos de repressão que estão criando todas as nossas neuroses, todas as nossas perversões. Reprima o sexo e se tornará mais sexual. Toda a sua vida será colorida com o sexo. Você pensará sempre em termos de sexualidade e nada mais. Reprima o sexo e fatalmente surgirá a feia instituição da prostituição. Quanto mais repressora for uma sociedade, mais prostitutas serão encontradas nela. A proporção é sempre a mesma. Você pode contar seus monges e monjas e, ao contá-los, poderá saber quantas pessoas, prostitutas, homens e mulheres, existem no país. Será exatamente o mesmo número, porque a natureza mantém um equilíbrio. E as perversões, porque a energia sexual encontrará seus caminhos, seus próprios caminhos. Ou ela criará neurose, ou criará hipocrisia. Ambos são estados doentios. O pobre será neurótico, o rico será hipócrita. Disse que quando Moisés, em sua fúria, quebrou as pedras onde estavam escritos os 10 mandamentos, todos correram para pegar um pedaço. É claro que os ricos e os políticos foram os primeiros. Eles pegaram todos os bons pedaços sobre os quais estava escrito: cometa adultério, minta, roube. Os pobres e o restante das pessoas pegaram apenas pedaços onde estava escrito: você não deve, você não deve. A repressão cria a astúcia. Você perde a autenticidade, a naturalidade, a espontaneidade. Você perde a verdade e começa a mentir aos outros e a si mesmo. Começa a descobrir maneiras de mentir e de continuar a mentir. E uma única mentira precisará de 1000 outras mentiras para protegê-la, para apoiá-la. O pecado da desobediência. Diz-se que quando Henry Thoreau saiu da universidade, Emerson deu uma grande festa para celebrar a ocasião. E ele disse aos convidados: estou dando esta festa não porque Thoreau obteve muitos conhecimentos na universidade, mas porque foi capaz de sair da universidade e, ainda assim, permanecer inteligente. A universidade não foi capaz de destruir sua inteligência. Ela fracassou. E é por isso que estou dando esta festa. Eu respeito este jovem pela simples razão de ele ter escapado de toda a astuta estratégia que é a nossa educação. Inteligência simplesmente significa a habilidade de responder, porque a vida é um fluxo. Você precisa estar atento e perceber o que é exigido de você, qual é o desafio da situação. A pessoa inteligente se comporta de acordo com a situação, e a burra se comporta com base em respostas prontas. Não importa se essas respostas vêm de Buda, Cristo ou Krishna. Ela sempre carrega escrituras à sua volta, pois tem medo de depender de si mesma. A pessoa inteligente depende de seu próprio discernimento, confia em seu próprio ser e ama e respeita a si mesma. A pessoa que não tem inteligência respeita os outros. E você pode perceber o ponto. Por que o sistema está interessado em criar a burrice? Porque essa é a única maneira de ele obter respeito. Nenhum pai ou mãe realmente deseja que seus filhos sejam inteligentes, porque se eles forem inteligentes, serão também rebeldes, serão também desobedientes. A obediência foi imposta a você como um grande valor. Ela não é. Ela é uma das causas básicas da destruição de sua inteligência. Não estou dizendo para você ser desobediente. Estou simplesmente dizendo que quando você sentir que deve obedecer, seja obediente.
Quando sentir que deve desobedecer, seja verdadeiro para consigo mesmo. Sua única responsabilidade é para consigo mesmo e para com mais ninguém. E a pessoa inteligente assume riscos. Ela estará disposta a morrer em vez de se vender. É claro, ela não brigará contra coisas desnecessárias, não brigará contra o que não for essencial, mas no que se refere ao essencial, ela não será obediente. Mas você obedece mesmo sobre pontos essenciais. O que é a sua crença em Deus? Você simplesmente obedeceu aos outros. O que você sabe sobre Deus? Você simplesmente obedeceu, seguiu os seus pais e eles seguiram os pais deles. Os pais ficam felizes com os filhos pouco inteligentes, pois eles são obedientes. Eles precisam ser obedientes. Os filhos vêm a saber de uma coisa: em tudo o que eles fizerem, fatalmente estarão errados. Portanto, é melhor escutar os conselhos dos pais. Há milhares de anos, toda a sociedade diz a seus filhos: respeite seus pais, porque ela tem medo dos filhos. Os filhos podem não respeitar os pais. E não estou dizendo para desrespeitar os pais. Estou simplesmente dizendo que o primeiro respeito precisa ser para consigo mesmo. A partir desse respeito, você pode respeitar seus pais, seus professores. Você pode respeitar todo o mundo. Mas, se você não se respeitar, seu respeito aos outros será falso. No fundo, haverá ódio. Toda criança odeia os pais. No fundo, ela sente: meus pais são meus inimigos. Ela pode perceber como sua inteligência está sendo esmagada. Uma noite, depois de colocar seus 2 filhos na cama, uma jovem mãe foi tomar banho. Enquanto ela passava shampoo nos cabelos, ouviu a bagunça que os filhos estavam fazendo. Ela se apressou em terminar o banho, enrolou a toalha à volta da cabeça e correu para o quarto das crianças, colocando-as de volta na cama e acusando-as para ficarem quietas ali. Quando ela saiu do quarto, ouviu o filho de 2 anos dizer em voz trêmula à sua irmã: quem é essa? Isso é inteligência. Mas a sociedade não está interessada em pessoas inteligentes, em pessoas que buscam a si mesmas. Ela está interessada em soldados, deseja criar soldados. E a menos que você seja burro, não poderá ser um bom soldado. No que se refere a ser um soldado, quanto mais burro você for, melhor. Quando o último soldado estava para saltar do avião, entrou em pânico, agarrou-se ao sargento e perguntou: o que acontecerá se meu segundo paraquedas também não abrir? Não se preocupe, disse o sargento com um sorriso. É só você voltar que lhe darei outro. A vida é uma bela jornada se ela for um processo de constante aprendizagem e investigação. Então, ela fica excitante a cada momento, porque a cada momento você está abrindo uma nova porta, a cada momento está entrando em contato com um novo mistério. A palavra discípulo significa aquele que aprende, e disciplina significa o processo de aprendizagem. Mas a palavra foi prostituída. Agora, disciplina significa obediência. O mundo foi transformado em um campo de escoteiros. Acima há alguém que sabe. Você não precisa aprender, mas simplesmente obedecer. O significado de disciplina foi invertido. Aprender consiste automaticamente em duvidar, em questionar, em ser cético, em ser curioso. Certamente não em ser um crente, porque um crente nunca aprende. Mas a palavra foi usada dessa maneira por milhares de anos. E não foi apenas uma palavra que foi prostituída. Muitas palavras foram prostituídas. Nas mãos do sistema, belas palavras se tornaram tão feias que você nem pode imaginar o significado original da palavra. Milhares de anos de mau uso. Eles querem que todos sejam disciplinados da maneira que as pessoas são disciplinadas no exército. Você recebe uma ordem e deve segui-la sem perguntar pelo motivo. Essa não é a maneira de aprender. E desde o início, histórias foram impostas na mente das pessoas. Por exemplo, que o primeiro pecado cometido foi a desobediência. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque desobedeceram.
Examinei essa história de milhares de maneiras, mas não vejo que Adão e Eva tenham cometido algum pecado ou algum crime. Eles estavam simplesmente investigando. Você está em um jardim e começa a investigar os frutos e as flores, o que é e o que não é comestível. E Deus é responsável, porque Ele os proibiu de comer os frutos de 2 árvores. Ele indicou as árvores: vocês não devem se aproximar dessas 2 árvores. Uma é a árvore da sabedoria e a outra é a da vida eterna. Se você fosse Adão e Eva, pense, não foi o próprio Deus que os instigou a ir a essas 2 árvores? E essas 2 árvores eram da sabedoria e da vida eterna. Por que Deus deveria ser contra elas? Se Ele fosse realmente um pai, alguém que os amasse deveria indicá-las e dizer: essa é uma árvore venenosa, não comam dela. Ou, essa é a árvore da morte, se vocês comerem algo dela, morrerão. Mas essas 2 árvores são perfeitamente boas. Comam tanto quanto puderem, porque ser sábio e ter vida eterna está absolutamente certo. Todo pai desejaria que seus filhos tivessem sabedoria e vida eterna. Esse pai parece ser absolutamente desamoroso. E não apenas isso, como o demônio disse a Eva: você sabe a razão de Deus proibi-los de ir a essas 2 árvores? A razão é que se vocês comerem os frutos dessas 2 árvores, serão iguais a Ele, e Ele é ciumento. Ele não deseja que vocês se tornem divinos, não deseja que vocês se tornem deuses, repletos de sabedoria e de vida eterna. Não consigo perceber nenhuma falha no argumento do demônio. Ele está absolutamente certo. Na verdade, ele é o primeiro benfeitor da humanidade. Sem ele, talvez não houvesse nenhuma humanidade, nenhum Gautama Buda, nenhum Kabir, nenhum Cristo, nenhum Zaratustra, nenhum Lao Tse. Apenas búfalos e jumentos, todos pastando grama e ruminando com satisfação. E Deus teria ficado muito feliz por seus filhos serem muito obedientes. Mas essa obediência é venenosa, é puro veneno. O demônio deveria ser considerado como o primeiro revolucionário do mundo, a primeira pessoa a pensar em termos de evolução, de sabedoria, de vida eterna. Apenas seguindo ordens. Por todo o mundo, em todos os exércitos, pessoas estão sendo transformadas em máquinas. É claro, de uma maneira que você não entende o que está acontecendo. Essa metodologia é muito indireta. O que significa milhares de pessoas marcharem pela manhã seguindo ordens? Direita, volver. Esquerda, volver. Para frente, para trás. Por que está acontecendo todo esse circo? E há anos ele acontece. Isso é para destruir a sua inteligência. Continuamente, durante anos, você fica a seguir todo o tipo de tolice sem nenhum sentido, todos os dias pela manhã, todos os dias à tarde, e não se espera que você pergunte pelo motivo. Você simplesmente precisa fazê-lo, e fazê-lo tão perfeitamente quanto possível. Não há necessidade de entender o motivo. E, quando uma pessoa passa por tal treinamento durante anos, o efeito natural é ela parar de perguntar pelo motivo. A atitude questionadora é a verdadeira base de toda a inteligência. No momento em que você para de perguntar pelo motivo, parou de crescer no que se refere à inteligência. Um aposentado do exército havia lutado na Primeira Guerra Mundial e foi homenageado pela sua bravura. E agora se passaram quase 25 anos e ele tinha uma pequena fazenda e vivia sossegado. Um dia, ele caminhava na cidade carregando uma cesta cheia de ovos, e algumas pessoas em um restaurante, de brincadeira, pregaram uma peça no velho aposentado do exército. Um dos homens no restaurante gritou: "Sentido!" E o velho derrubou a cesta e ficou na posição de sentido. 25 anos tinham se passado desde que ele abandonara o treinamento do exército.
mas o treinamento tinha penetrado em seus ossos, em seu sangue, em sua medula e se tornou parte de seu inconsciente. Ele se esqueceu completamente do que estava fazendo. Aconteceu automaticamente, mecanicamente. Ele ficou furioso, mas aquelas pessoas do restaurante disseram: sua raiva não faz sentido, porque podemos dizer qualquer palavra que quisermos, ninguém o está obrigando a segui-la. Ele disse: é tarde demais para eu decidir se devo ou não obedecê-la. Toda a minha mente funciona como uma máquina. Esses 25 anos simplesmente não tiveram efeito. Sentido significa sentido. Vocês estragaram os meus ovos e eu sou uma pessoa pobre. Mas isso tem sido feito por todo o mundo, e não apenas hoje. Desde sempre, os exércitos são treinados não para usar a inteligência, mas para seguir ordens. Uma coisa precisa ser entendida muito claramente. Seguir uma ordem e entender algo são duas coisas diametralmente opostas. Se, ao entender algo, sua inteligência fica satisfeita e você faz algo a partir daí, então você não está seguindo uma ordem de fora, mas seguindo sua própria inteligência. Estou me lembrando de um outro incidente que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Em Berlim, um professor alemão de lógica foi convocado para o exército. Havia poucos soldados e todos que eram fisicamente capazes eram convocados. Todas as sociedades, todas as nações e todas as culturas tomaram como certo que o indivíduo existe para elas, e não o contrário. Para mim, acontece justamente o oposto. A sociedade existe para o indivíduo, a cultura existe para o indivíduo, a nação existe para o indivíduo. Tudo o mais pode ser sacrificado, mas o indivíduo não pode ser sacrificado por nada. A individualidade é o próprio florescimento da existência. Nada é superior a ela. Mas nenhuma cultura, nenhuma sociedade e nenhuma civilização estão dispostas a aceitar essa simples verdade. O professor foi forçado a entrar no exército. Ele disse: não sou uma pessoa que saiba lutar. Eu sei argumentar. Sou um lógico. Se vocês precisarem de alguém para argumentar com os inimigos, estou pronto. Mas lutar não é o meu negócio. Lutar é algo bárbaro. Mas ninguém escutou, e finalmente ele foi levado a marchar. A marcha começou e o comandante disse: virar à esquerda, e todos viraram à esquerda. Mas o professor ficou na mesma posição em que estava. O comandante ficou um pouco preocupado. O que está acontecendo? Talvez o homem seja surdo. Então ele gritou mais alto: virar à direita, e as pessoas viraram, mas o homem ficou no mesmo lugar, como se não tivesse escutado nada. Para frente, para trás, todos seguiam as ordens, mas o homem permanecia no mesmo lugar. Ele era um professor famoso, mesmo o comandante o conhecia. Ele não poderia ser tratado como qualquer outro soldado, pois impunha um certo respeito. Finalmente, quando a marcha acabou e todos voltaram para a mesma posição de onde começaram, o comandante foi ao professor e perguntou: você tem algum problema de audição? Você não escuta bem? Ele respondeu: eu escuto muito bem. Mas por que você ficou parado? Perguntou o comandante. Por que você não seguiu as ordens? Ele respondeu: para quê? Quando todos, no final, precisam voltar para o mesmo lugar, depois de todos esses movimentos para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, o que eles ganham com isso? O comandante disse: não é uma questão de ganhar alguma coisa, mas de treinar. Mas o professor replicou: não preciso de nenhum treinamento. Todos voltaram para o mesmo lugar depois de fazer todos os tipos de tolice sem sentido. Você pode me explicar por que devo ir para a direita e não para a esquerda? O comandante disse: estranho, nenhum soldado faz tais perguntas. O professor afirmou: não sou um soldado, sou um professor. Fui forçado a vir aqui, mas você não pode me forçar a fazer algo contra a minha inteligência. O comandante foi a seu superior e disse: o que fazer com esse sujeito? Ele pode influenciar negativamente outras pessoas, porque todos riram de mim e disseram: professor,
Você fez muito bem. Eu não posso com esse homem. Ele faz tais perguntas e tudo precisa ser explicado. Ele diz que, a menos que entenda, a menos que sua inteligência esteja de acordo, não fará nada. O superior disse: Eu conheço o sujeito. Ele é um grande lógico. Todo o treinamento de sua vida é questionar tudo. Eu cuidarei dele. Não se preocupe. Ele chamou o professor à sua sala e disse: Sinto muito, mas não podemos fazer nada. Você foi recrutado, o país precisa de soldados, mas lhe darei algum trabalho que não criará nenhuma dificuldade para você e para os outros. Venha comigo para a cozinha do quartel. Ele levou o professor e lhe mostrou uma pilha de ervilhas. Ele disse ao professor: Sente-se aqui, você pode separar as ervilhas grandes das pequenas. Voltarei em 1 hora para ver como as coisas estão indo. Depois de 1 hora ele voltou, mas o professor estava sentado ali e as ervilhas estavam no mesmo lugar. Ele disse: O que houve? Você nem mesmo começou. O professor replicou: De uma vez por todas, quero que todos vocês entendam que, a menos que me expliquem por que eu deveria separar as ervilhas, minha inteligência se sente ofendida por vocês. Sou um idiota para separar essas ervilhas? Qual é a necessidade? Além do mais, há outras dificuldades. Ao sentar-me aqui, pensei que talvez houvesse alguma necessidade, mas existem questões que precisam ser resolvidas. Há ervilhas pequenas e grandes, mas há ervilhas de muitos outros tamanhos. Para onde elas irão? Você não me deu nenhum critério. Ordens, disciplinas, orientações. Tudo isso foi usado por pessoas que desejam dominar você, ditar os seus termos, forçar suas ideias sobre a vida dos outros. Chamo essas pessoas de grandes criminosas. É violência, pura violência, impor sua ideia sobre alguém, dar algum ideal, algum molde. Você está sendo destrutivo. Capítulo 3. A mente, uma caixinha de Pandora. A mente do ser humano é uma caixinha de Pandora. Ela contém toda a evolução, da criatura mais baixa ao maior dos gênios. Na mente dos seres humanos, todos eles estão vivendo juntos, simultaneamente. Eles são todos contemporâneos. Não é que algo é passado, uma coisa é presente e uma coisa é futuro. No que se refere à mente, tudo é simultâneo, é contemporâneo. Isso precisa ser entendido muito claramente, porque, do contrário, a questão dos sistemas de crença que desencadeiam divisão e fanatismo permanecerá sem ser resolvida. O idiota está em você, e da mesma maneira está o gênio. É claro que o idiota é muito mais poderoso, porque ele tem uma história mais longa, e o gênio é uma voz muito baixa e fraca. Você vai de Khomeini a Einstein, e o problema é que Khomeini está em maioria, está muito mais em você do que Albert Einstein, que está em uma minoria muito diminuta. Pense na mente humana como uma pirâmide. A base é constituída pelos Khomeinis, milhões de khomeiníacos, e, à medida que você sobe, há cada vez menos pessoas. Lá em cima, elas não estão em milhões, mas apenas em dúzias, e, no cume, talvez haja um único indivíduo. Mas lembre-se de que a diferença entre Khomeini e Einstein não é de qualidade, mas somente de quantidade, porque parte de Khomeini é Albert Einstein, e a maior parte de Albert Einstein também é Khomeini. Foram publicados recentemente os resultados de uma pesquisa sobre o cérebro de Albert Einstein, a qual durou 3 anos. 3 anos foram necessários apenas para contar as células de seu cérebro. Em cada cérebro existem milhões de células com diferentes funções. Esse é um mundo miraculoso. Ainda não se sabe como uma certa célula funciona de uma certa maneira. Uma célula está relacionada com o pensar, outra com o sonhar. Uma está relacionada com a poesia, outra com a pintura. O que faz a diferença entre esses grupos de células? No que se refere à química e à fisiologia, todas elas são semelhantes. Parece não haver diferença.
Mas há células relacionadas com o pensar, há células relacionadas com a imaginação, há células relacionadas com o pensamento matemático e há células relacionadas com o pensamento filosófico. Trata-se de todo um universo. 3 anos contando as células do cérebro de Albert Einstein. O resultado é muito significativo. Um certo tipo de célula foi encontrado em seu cérebro, 27% a mais do que no cérebro da maioria das pessoas. Esse tipo de célula tem apenas uma função: alimentar e nutrir as células relacionadas com o pensar. Elas não têm uma função direta, mas ajudam a nutrição das células relacionadas com o pensar. E essas células nutridoras foram encontradas em uma quantidade 27% maior do que no ser humano médio. Ora, a diferença é de quantidade e não uma diferença qualitativa. Essas 27% de células extras podem ser desenvolvidas em você. E por que somente 27%? É um fato bem conhecido e estabelecido que essas células podem crescer até 270% a mais do que o normal. Em experiências, foi constatado o crescimento de células em ratos brancos. Se forem dados mais estímulos aos ratos, essas células nutridoras começam a se desenvolver, porque eles precisam pensar. Se um rato for colocado em um labirinto e precisar descobrir a saída, se ele for colocado em uma caixa onde a comida está escondida em algum lugar e precisar descobrir onde ela está, passando por todo o tipo de labirinto para chegar a ela e precisando se lembrar dos caminhos que seguiu, é claro que um certo tipo de pensar foi desencadeado. E quanto mais ele pensa, maior é a necessidade das células nutridoras. A natureza lhe proporciona o que você precisa. Tudo o que você tem não é dado por nenhum Deus ou pelo destino. Ele foi criado pela sua necessidade. Mas, em toda essa pesquisa, uma coisa é muito chocante e perturbadora. A diferença entre Einstein e Khomeini é apenas de quantidade. E essa quantidade também não é algo especial. Ela pode ser criada. O velho Khomeini apenas precisa começar a jogar xadrez ou a jogar cartas. É claro que ele não fará isso, mas se ele começar a jogar xadrez, cartas e outras coisas, terá de pensar. As religiões matam essas células nutridoras, pois elas lhe dizem para acreditar. Acreditar significa: não pense, não desenvolva ideias, não tente encontrar seu próprio caminho. Jesus já o encontrou. Buda já disse qual ele é. Por que você deveria ficar desnecessariamente preocupado? Então, naturalmente, essa parte que faz de uma pessoa um Einstein não se desenvolve. Ela fica na média, e a média significa o porão da humanidade. Daí eu chamar a mente humana de uma caixinha de Pandora. E também por uma outra razão. Porque tudo o que aconteceu na evolução deixou seu traço dentro de você. Você ainda tem medo da escuridão. Esse medo deve ter milhões de anos e nada tem a ver com o mundo moderno. Na verdade, é difícil, em um lugar como Nova York, encontrar um recanto escuro. Tudo é muito iluminado. As pessoas podem não ser iluminadas, mas os lugares são. Por que esse medo da escuridão? Na vida moderna, você não se depara com a escuridão de maneira temerosa. Se você ficar na escuridão, ela é calmante, relaxante, rejuvenescedora. Em vez de ficar com medo, você deveria ter um tipo de simpatia por ela. Mas a própria ideia de gostar da escuridão parece absurda. Em algum lugar, no fundo de seu coração, ainda é o homem das cavernas que tem medo da escuridão. Esse medo vem daqueles dias em que não se sabia como criar o fogo. Aqueles eram os dias da escuridão, e a escuridão se tornou praticamente um sinônimo de coisa ruim. Em todos os lugares, o mal é representado como escuro, como negro. A escuridão se tornou sinônimo de morte. Em todos os lugares, a morte é pintada como negra. A razão é muito clara. Antes do ser humano aprender a criar o fogo, a noite era o período de maior perigo.
Se você sobrevivesse uma noite, teria feito algo realmente fantástico, porque à noite todos os tipos de animal selvagem estavam prontos a atacá-lo. Você não podia dormir, precisava permanecer acordado. Simplesmente o medo de animais selvagens era suficiente para mantê-lo acordado. E, mesmo assim, eles atacavam no escuro e o ser humano era impotente. Assim, a escuridão se tornou malévola, ruim e um sinônimo de morte. E o medo entrou tão profundamente no coração que ainda hoje, quando a escuridão passou por uma completa transformação, nem animais selvagens o atacam no escuro, nem a escuridão traz qualquer mal ou morte a você. Ela apenas traz um sono relaxado, tira todo o cansaço do dia e o deixa novamente jovem, vivo, repleto de energia, pronto a encontrar o sol da manhã. Mas nossa atitude permanece a mesma. Assim, acontece com tudo. No passado, ao longo de toda a evolução, o ser humano precisou se tornar parte de um certo grupo, organização, sociedade, tribo, pela simples razão de que sozinho ele era muito impotente. Sozinho e toda a selvageria contra você era difícil encará-la. Juntos, com uma multidão, você se sente mais protegido, mais seguro. Você deve se lembrar de que o ser humano é o animal mais fraco e impotente do mundo e, devido a essa impotência e fraqueza, toda a nossa civilização e toda a nossa cultura foram criadas. Assim, não considere isso como uma maldição, pois provou ser uma grande bênção, a maior bênção. Os leões não podem criar uma sociedade, não podem criar uma cultura, porque o leão não tem necessidade do grupo. Ele sozinho é suficientemente poderoso. As ovelhas se movem em grupo, os leões não se movem em grupo. Cada leão tem seu próprio território, tem uma técnica específica para demarcar seu território. Todos os animais a têm. Eles urinam em uma certa área, e o cheiro da urina faz com que os outros animais fiquem cientes de que essa é uma linha divisória, a cerca. Fora dela, tudo está bem, apenas um único passo para dentro do território do outro e há perigo. Os leões gostam de ficar sozinhos pela simples razão de que são suficientes para enfrentar qualquer inimigo. E, se você pensar no ser humano, seu corpo não é tão forte como o de outros animais. Suas unhas não são tão fortes a ponto de poderem matar um animal. Seus dentes não são tão fortes a ponto de poderem comer a carne crua de um animal morto por suas próprias mãos. Ele não pode matar com suas próprias mãos nem comer carne crua diretamente com seus dentes. Todos os seus membros são mais fracos do que os de outros animais. Ele não pode correr como um cavalo, como um cachorro, como um touro, como um lobo, como um veado. Ele é um ninguém. É bom que esses elementos não participem das corridas olímpicas, senão nossos grandes corredores pareceriam medíocres. Você não pode se mover como um macaco, de árvore em árvore. Eles saltam de uma árvore para outra por quilômetros, sem precisar tocar o chão. Você não pode lutar nem com um macaco. Precisa ser aceito o fato de que o ser humano é um dos animais mais fracos sobre a Terra. E essa é a base de todo o seu comportamento, de sua atitude, de seu agrupamento. Ele precisa ser parte de algo maior do que ele próprio. Somente então ele se sente seguro. Ele precisou inventar todos os tipos de arma. Nenhum animal se importou em inventar armas. Não há necessidade. Suas patas, seus dentes e suas unhas são suficientes. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano precisou inventar armas.